hoje o nosso assunto é neutralização de tons indesejados. Vamos lá! Não se neutraliza um fundo de clareamento pós-mechas da mesma forma que se neutraliza um fundo para uma coloração. Por quê? Porque quando você vai neutralizar um fundo de clareamento após uma descoloração, esse fundo de clareamento é bem mais suave do que um fundo de clareamento de coloração, né? Os pigmentos já estão ali revelados, então a química acontece diferente. Porém, na teoria, sempre que eu pergunto, todo mundo me responde isso, mas na prática, todo mundo tenta fazer o contrário. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu tenho que quase abrir a cabeça de alguns alunos com machado para tirar da cabeça dele o mix. Porque ele quer, de qualquer forma, colocar mix na neutralização do pós-mechas. E eu vim para libertar vocês disso em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Guarda o mix. Acaba com ele nas colorações. Por quê? Porque é diferente. Então, vamos começar do começo para a gente chegar até o ponto que eu quero tratar com vocês quando se trata de neutralização de tons indesejados em uma mecha. Toda neutralização baseia-se na estrela de Oswald. A estrela de Oswald tem que estar tatuada na testa, na mão, em qualquer lugar do seu corpo, na sua mente. A estrela de Oswald, você tem que comer ela no café da manhã todos os dias. Você não pode ter dúvidas sobre a estrela de Oswald. O que acontece? Toda neutralização baseia-se na estrela de Oswald, tá? Laranja é neutralizado por azul, que nem toda marca ele vai ser representado pelo azul, propriamente dito. Ele pode ser representado pelo cinza, que é um azul diluído. Então, e eu recomendo, inclusive, que você não use o azul e que você procure uma marca ou dentro da sua marca o cinza, tá? Que é diferente do mate. O mate é verde. O cinza neutraliza o laranja. E o verde neutraliza vermelho. São coisas diferentes, tá? Então, vamos lá. E o violeta neutraliza o amarelo. E o que acontece quando você coloca cinza no fundo de clareamento amarelo? Esverdeado. Verde, exatamente. Por quê? Porque ele o verde é a soma do azul com o amarelo. Da onde você tirou azul com amarelo, Débora Martins? Fundo de clareamento amarelo, neutralização azul. Ele vai somar, você não neutralizou o amarelo para usar o cinza, tá? Então, ele esverdeou o cabelo, exatamente. E o que você precisa fazer se você quer um tom frio? 9,1 e 9 ponto, sei lá, violeta. Que eu não vou falar em números para não confundir a cabeça de vocês, porque o violeta ele pode ser ponto 2, ponto 7, ponto 89, cada marca tem um, né? Então, o que acontece? Não dá para explicar tudo sobre neutralização em uma live para vocês. Então, deixa eu voltar. Não dá para explicar tudo isso em uma live, tá? Mas você precisa primeiro neutralizar com violeta e depois o cinza. Ah, em duas etapas separadas? Não, na mesma cumbuca. Na mesma cumbuca. Só que existe uma regra e existe uma coloração pronta que você pode usar. Então, o que acontece? Às vezes o aluno vem, pelo amor de Deus, eu chumbei o cabelo, não sei o quê. O que você usou? Ah, eu coloquei 9,1 e mix violeta. Pra quê, abençoado? Por que você não comprou um 9,21, 9,12, que já tem o violeta e o cinza, e simplesmente aplicou no cabelo? Então, lembra que o meu método é baseado no descomplicado. Todos os módulos de todos os cursos é método
mecha descomplicada. Independente se é o loiro turbo, se é o especialista, tudo vai ser de forma descomplicada. E é isso que eu quero passar aqui para vocês, sendo ou não sendo meu aluno. Então, por exemplo, eu tô lá com o cabelo no lavatório. Primeira coisa, gente, desembaraçem o cabelo antes de tonalizar. Porque às vezes esse cabelo está no 9 e você vai lá e esfria aquele cabelo. Só que a base natural dela é muito escura e você trabalhou com o cabelo eriçado. Então você eriçou esse cabelo até lá em cima. Você tá vendo só a mecha sozinha, sem a sobra de fios naturais misturados ali. Então, antes de você escolher se vai, se não vai e a cor que você vai tonalizar, desembarace todo esse cabelo antes. Para quando esse cabelo muito escuro misturar, ele vai te dar uma outra sensação de cor e às vezes nem tonalizar esse cabelo você precisa. Entenderam? Fiz um cabelo hoje, usei 9,2, porém só neutralizei e não esfriou. Acho que teria ficado melhor 9,21, né? Se a sua intenção era esfriar, sim, tá? Porque aí não é que ele neutralizou. Tudo que neutraliza, gente, vamos lá agora, ó. Vamos lá. Tudo que você neutralizar, isso aqui vocês vão aprender para nunca mais esquecer pro resto da vida de vocês. Vocês vão me levar para sempre junto com vocês depois que vocês entenderem isso. Presta atenção. Tudo que você neutralizar até um fundo de clareamento 7, que é laranja, para morena iluminada, neutralizou, vai para o marrom. O que é neutralizar, gente? É não dar direcionamento de cor. É apenas matar o fundo de clareamento. Se for numa altura de 6, vermelho e laranja. O que você tem que usar? Verde, azul. Normalmente vai ter pronto nessa altura, na coloração. Fundo de clareamento 7, laranja puro. O que você tem que usar? 7.11. Marrom neutro. Ok? Apenas neutralizou, sem direcionamento de cor. O que seria um direcionamento de cor? 9.11, aniquilei o fundo de clareamento. 7.11, perdão. Aniquilei o fundo de clareamento. Mas 7.4, direcionamento de cor cobre, quente, pegando fogo. Ok? Fechou? Neutralização até uma altura de 7 é marrom. Neutralização em altura de 8, 9 e 10 é bege. Então, se a cliente quer um bege, eu quero esse aqui, é loiro bege. Apenas neutralize, não se mate. 9.7, 9 ponto violeta. Só. Na marca de vocês, 9.2, 9.8, 9.9, cada marca batize com o nome. 9 ponto violeta, só. Você vai ter um bege, porque você vai apenas neutralizar o fundo de clareamento. Ficou claro? Quero direcionamento de cor. Aniquila, pá, direciona. Você vai precisar de 2 ferramentas para isso. Sempre, Débora? Não. Não é sempre. Por quê? Por exemplo, eu tô lá numa altura de tom 7, um fundo de clareamento laranja. A minha cliente quer um moreno iluminado cobre, que é luminoso. Entendeu? Para que eu vou neutralizar o fundo de clareamento quente para criar uma outra cor quente? Não faz sentido. Então, eu posso utilizar aí no fundo de clareamento 7, onde ela quer um cabelo mais quente. Deixa eu mostrar uma referência para vocês entenderem o que eu tô falando. Deixa eu achar aqui. Ó. Esse cabelo. Dá pra ver? Esse cabelo...
Ele é um fundo de clareamento 7, onde eu aproveitei, vamos imaginar assim, tá? Você vai conseguir o mesmo resultado. Eu consigo aproveitar o fundo de clareamento laranja e colocar apenas um dourado. Eu vou ter um 7,34. Por quê? Porque o fundo de clareamento 7 é representado pelo 7,4, que é cobre. Então, se eu colocar dourado, eu vou ter um 7,34 ou 7,43. Porque ele somou com o fundo de clareamento. Agora, eu não quero fundo de clareamento laranja. Eu quero só o 7,3. Que você vai ter um resultado mais assim, ó. Gente, é fictício, tá? É referência, mas não é o que foi usado nesse cabelo. Eu tô ensinando vocês a visualizarem o que você quer e criar, tá? Porque o que eu ensino é uma receita, porque você tem que ter um direcionamento. Mas não é todo cabelo que você vai fazer a mesma receita. O que eu ensino pra você é sair fora da caixa, é olhar, é entender, é aprender. Porque uma coisa é eu te dar uma receita e falar assim, ó, seria muito mais fácil pra mim, inclusive, tá? Loiro, você vai tonalizar com 10,21, morena iluminada com 7,7. Vai dar certo pra todo mundo? Não. Então, você tem que entender, eu quero te ensinar o porquê que você vai usar nesse cabelo e porquê que você não vai usar nesse cabelo. Porque no dia a dia eu não tô com você. E aí você luta sozinho. Então, não adianta. Não adianta eu ir lá e te falar tudo sobre o fio do cabelo, que o fio do cabelo é isso, que o oxidante age de certa forma, que o persulfato do pó descolorante corrói o cabelo de uma certa forma. Se você não entende nem o que neutraliza o que. E eu não tô falando você que tá aqui. Eu tô falando a realidade dos cabeleireiros que eu ministro o curso. Por quê? Sabe por quê? Porque ninguém te falou o óbvio. As pessoas querem enfeitar o pavão sem te ensinar o básico, sem te ensinar o óbvio. Porque pensar, isso aí é básico demais. O óbvio precisa ser dito, porque o que é óbvio pra mim pode não ser óbvio pra você. Então, por exemplo, se você quer criar um cabelo como esse, tá vendo? Esse cabelo também usei 7,3 apenas e um fundo de clareamento 7. Vocês entenderam a diferença de um resultado para o outro? A diferença é que aqui nesse cabelo eu usei 7,1 e 7,3. Eu neutralizei o fundo de clareamento e direcionei a cor para o que eu quero. É simples e puro como a água. Liberta a sua cabeça do que você não vai usar. Lembra da álgebra da matemática? Quem não sofreu para aprender aquele inferno? Gente, aquilo não entrava na minha cabeça. Era um cáspita. Não falei palavrão. E eu nunca usei aquilo na minha vida. Pra que eu tava enchendo meu HD com aquilo? Pra que você tá enchendo o seu HD com coisa que não precisa? Para! Ixi, fico nervosa. 7,1 mais 7,3, exatamente. O ponto 1 vai neutralizar parte do fundo de clareamento. Por quê? Na altura de 7 eu tenho muito residual laranja. É como se eu tivesse um 7,44. 2 vezes o 4. Então, para neutralizar todo o fundo de clareamento, eu precisaria do 7,11. Onde eu tenho 2 vezes o 1. Aí sim, eu aniquilava o fundo de clareamento. Mas eu também não preciso esfriar muito, porque é muito difícil uma morena iluminada querer ser fria. Ela vai querer neutro ou quente. Moreno iluminado frio é a treva. É horrível. Aqui nunca ninguém pediu, tá? Então sempre vai ser neutro ou quente. São os coringas, tá? Na dúvida, pega essa dica pra vocês me amar pro resto da vida. Presta atenção. Se você
tem medo de fazer moreno iluminado, se você tem medo de errar no fundo de clareamento do moreno iluminado, 7. Fundo de clareamento 7, aonde você vê laranja puro, é onde você cria os morenos iluminados mais bonitos que existe, tá? 7.7, 7.1, 7.27, 7.43, 7 ponto, o que você identificou para sua cliente. Porque um especialista não reproduz a mesma receita em todo mundo. Um especialista senta na altura da cliente, entende o que ela quer, olha a referência e sabe o que ele precisa de ferramenta para trabalhar. E eu posso garantir para vocês que vocês não precisam de mix para neutralizar fundo de clareamento pós-mechas. Não precisa. Deixa o mix para você fazer mechas invertidas, retoque de raiz, correções de cor, mas não neutralize mais com mix. E você vai ter cores muito mais lindas, muito mais vibrantes, cores que aparecem, não cores chumbadas. Ok? Neutralização, eu falei do 7, agora eu vou falar dos loiros rapidamente, que eu já dei uma passada, né? 8, 9, 10. Se eu neutralizar, eu vou ter um bege. Então, o bege vocês já sabem criar. Agora, se eu quero um pérola, eu tenho que neutralizar e direcionar, certo? A não ser que você seja minha aluna e você sabe fazer a técnica que tem a mistura de fundo natural com o fundo de clareamento e que já te entrega um pérola sem precisar neutralizar e nem matizar. E você tem pérolas lindos. Se eu quero um fundo de clareamento, se eu quero um cabelo pérola, não adianta você parar esse cabelo num 8. Não adianta. Você precisa chegar pelo menos no fundo de clareamento 9. Se você tem um fundo de clareamento 8 e a sua cliente te pediu um pérola, você já alinha com ela que não vai chegar, que o máximo que ela vai ter é um bege. Tá? Porque o fundo de clareamento 8 é o que ele te permite, bege dourado. Se te falar outra coisa, pode tentar e se você der certo, você vem me contar. Porque o que te falam na teoria não é o mesmo que acontece na prática. E eu tô aqui pra... Acabou. Se te falaram isso, te enganaram. Não existe cabelo perolado no fundo de clareamento 8. Não existe. Cabelo perolado é 9 e 10. Então, se você não chegou no 9, ou você deixa mais um pouco. Se o cabelo não aguenta, você fala pra cliente que ela não vai ter, que o cabelo dela não aguenta chegar e que você não é Jesus e que você não vai quebrar o cabelo dela pra entregar uma cor que ela quer, que você não é um cabeleireiro que entrega loira a qualquer custo, porque você é um especialista e você sabe o que você faz. Acabou. Se você chegar num 9 e num 10, você vai entregar loiros perolados. Se você chegar num 10, o fundo de clareamento 10, ele praticamente tem 70% branco, 30% amarelo. Então, esse 10 você nem precisa neutralizar. Você já joga o pérola logo de cara que ele vai pegar. Por quê? Porque ele não tem um grande índice de amarelo. Agora, se você parou no 9, aí você precisa neutralizar 9 ponto violeta e direcionar 9 ponto pérola. Tá? Aqui na 9,2 ou, sei lá, 9,89, mas você precisa dos dois, tá? Mas dentro do meu método, quem é aluna aí, não precisa. Se você chegar numa altura de 9 e estiver trabalhando com a técnica Sunlight, Sunlight 2.0, Max Contour, não precisa, porque quando você desembaraçar, a sobra do eriçado já vai neutralizar o fundo de clareamento.
Então você não precisa, tá? Agora, se você trabalha com técnica costurada, outras técnicas que não são do meu método, não é porque você não é minha aluna que você não vai fazer loiros perfeitos. Mas você também pode, só que aí você vai precisar neutralizar, porque a técnica é diferente, tá? É a quantidade de fios que sobem, o desenho que te permite entregar um cabelo sem tonalizar e sem neutralizar. Mas até lá, até você ser meu aluno, você vai neutralizando, você vai tonalizando, não tem problema, tá? E tem cabelo, gente, não é todo cabelo. Tem cabelo com progressiva, porque eu não faço progressiva. Mas se eu levantar uma bandeira hoje que eu não faço mecha mais em cabelo com progressiva, eu não tenho cliente para trabalhar. É ou não é a realidade de vocês? É muito bonito que todo mundo fala que eu não faço cabelo com progressiva. Cabelo com progressiva eu não trabalho, que não sei o quê. Mas não é a nossa realidade. Não é. Porque eu não tô lá em São Paulo, na Avenida Paulista, cobrando R$1.500 uma mecha. Eu preciso atender a minha demanda. Entendeu? Então, como eu resolvo isso? Teste de mecha. Se passar no teste de mechas, eu faço. Se não passar, eu não faço. Simples assim. É simples e puro como a água. É descomplicado. Quem complica somos nós e as clientes que querem tudo e não dá. Então, cadê o seu posicionamento? O cabelo descoloriu todo manchado. Eu não vou tonalizar porque a Débora falou que não tonaliza. Falei que não tonaliza o cabelo que chega no fundo de clareamento bonito, uniforme, que você olha e fala, pá, adorei, arrasou. Agora, se o cabelo tem progressiva, descoloriu manchado, e em desníveis de cor, você vai precisar tonalizar. E dica pessoal, que hoje eu tô com a macaca, eu quero dar outra dica pra vocês me amar o resto da vida. Cabelo descoloriu desigual, vamos imaginar um cabelo aqui, 8, fundo de clareamento 8, porque a maldita fez progressivo semana passada. Então descoloriu até aqui no 8 e aqui um 9. Não adianta você pegar um tonalizantezinho lindo 9.89 e aplicar, porque aqui não vai fazer nem cosquinha. Aqui vai ficar lindo. Mas ela vai chegar e falar assim, mas eu não gostei desse tom aqui, ó. Mas ela é encardida, porque faz progressiva. Não pode. Infelizmente. Então você vai precisar pegar nesse cabelo, anota essa receita, que não é uma receita de bolo, mas é um direcionamento e vocês vão, a partir dessa receita, criar outras receitas personalizadas, ok? 8 base, para equalizar a altura de tom mais escura que ficou no cabelo. Mais a nuance. E aí vocês vão dosar. Se tiver um meio tonzinho só, vocês podem escolher um 8 base e uma nuance numa altura de 9. Mistura os dois na mesma proporção, partes iguais. Oxidante, aplica no cabelo. Se o desnível de cor estiver muito evidente, esquece o 9. 8 base mais 8 nuance. A nuance que vocês quiserem. Mistura tudo, partes iguais, oxidante, aplica no cabelo. Mas vai escurecer. Vai escurecer. É melhor você deixar esse cabelo inteiro numa altura de 8, um bege bonito, e explicar para sua bênção de Jesus que o cabelo dela não chegou porque está extremamente selado pela progressiva que ela acabou de fazer. E isso você já tem que falar antes, porque senão ela vira pra você e fala assim, mas você não falou isso antes. Então você fala, você fez uma progressiva muito recente, os meus alunos têm ficha de anamnese, usem aquela ficha, gente. Porque aí você pega a ficha e fala assim, aqui eu avisei sim. Tá? Então, você vai explicar pra ela que o cabelo dela não chegou na altura de tom porque ela fez uma progressiva recente e isso selou o fio dela, impedindo que a raiz clareasse na altura de tom que sempre foi, porque ela também vai falar, mas sempre ficou. Mas chega uma hora
que sela muito mais esse cabelo. É plástico bolha em cima de plástico bolha, enrolando esse fio, que o teu descolorante fica inofensivo. Nem o persulfato consegue entrar nesse cabelo. Nada consegue entrar. Você pode pegar um machado que esse fio não vai quebrar. Não vai entrar. E vai fechar a cor. Ah, mas ninguém quer. Paciência. Esse tem que ser o seu posicionamento. Porque não adianta você pegar um 9 na esperança desse fundo de clareamento 8 chegar. Porque não existe mágica. O que existe é matemática da cor. Em uma altura de 9, daqui para baixo, eu tenho 4 pigmentos. Isso não é fictício, mas não é exato, tá? É uma matemática que existe uma tabela para nos dar o direcionamento de neutralizações e matizações. Então, vamos imaginar esse cabelo daqui até aqui 9, daqui até aqui 8. Numa altura de 9, eu tenho pela tabela, pelo direcionamento da tabela, 4 pigmentos a serem neutralizados. Então, meu tubo de coloração, de tonalizante, ele vem pronto para lutar com 4 pigmentos. 4 contra 4. Morreu todo mundo, acabou. A minha guerra. No 8, no fundo de clareamento 8, eu tenho 8 pigmentos. É o dobro do fundo de clareamento 9. Então, a minha caixinha lá, com os 4 soldadinhos, guerreirinhos, que luta com mais 4, vai apanhar. Porque eles estão em 8. Eu vou lutar em 4? Eu vou perder. Quem vai ganhar é o pigmento e vai sobrar. Então, ele vai aparecer. É simples assim. Por isso que não adianta você chegar no cabelo 8 e prometeu pra ela um pérola e pegar um 9, 2 e jogar no cabelo. Ah, nada aconteceu. Sobrou pigmento. É simples assim. Você neutralizou 4 com os 4 soldados que você colocou. Eles lutou, matou 4. Só que 4 ficaram invictos. E eles estão ali aparecendo na sua cor. É simples assim, tá? Da mesma forma, acontece se você errar o tom do fundo de clareamento e ele estiver no 9, você neutralizar com 8. 4 pigmentos, 8 pigmentos. Eu vou lutar, vou vencer e vou vir com uma sobrecarga de pigmento frio aqui nesse fio e vou aparecer provavelmente chumbando esse cabelo. Então, a altura de tom, fundo de clareamento tem que ser neutralizado exatamente na altura que ele tá. Então, se ele tá numa altura de 7, vai neutralizar com a escolha de cor na altura de 7. Se eu estou numa altura de 8, vou neutralizar escolhendo uma coloração, um tonalizante, numa altura de 8. Para os meus 4 soldadinhos lutar com os 4 pigmentinhos e morrer todo mundo. E sobrar só o neutro. A minha analogia é ótima, né?